Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos conversar sobre o exercício a fundo. E para falar desse exercício, eu peguei uma pergunta que me fazem sempre nos meus cursos, que é: professor, nós fazemos força somente com a perna da frente ou com a perna da frente e a perna de trás no exercício a fundo? Bom, para isso eu selecionei um estudo publicado no ano passado, 2018, por Marchetti e colaboradores, né, o grupo do professor Paulo Marchetti, no Journal of Human Kinetics. E nesse estudo, os pesquisadores objetivaram, na verdade, comparar quatro condições, na verdade, duas condições, né? Um alinhamento com os pés afastados à largura do quadril e um alinhamento com os pés perfeitamente um atrás do outro, que é esse tal de inline aqui, que eles chamaram de inline. Então, condição inline e condição tradicional. Lembrando, tradicional, afastamento à largura do quadril, né? E aí, os voluntários realizavam numa condição ou num momento com o membro dominante, né, que para todos os voluntários foi o membro direito, membro inferior direito, membro dominante na frente e depois o membro dominante atrás. Então foram quatro condições, né? Membro dominante na frente, inline, membro dominante na frente tradicional, membro não dominante na frente, inline, e membro não dominante na frente, tradicional. Em cada condição, os voluntários realizaram 10 repetições máximas e os sujeitos da pesquisa, né, eram treinados e foram 15. A amostra foi composta por 15 voluntários. E aí foi analisado a ativação eletromiográfica, né, de vasto lateral, bíceps femoral, glúteo máximo e glúteo médio. Bom, e aí o que foi observado aqui, né? Uma ativação alta de vasto lateral, como aqui, né, no cantinho direito aqui, onde está o VL, né? Reparem que não tem diferença entre o vasto lateral da perna que está à frente com a perna que está atrás. Não houve diferença entre as condições. E ainda também não teve diferença entre o posicionamento inline e o posicionamento tradicional. Diferentemente, né, do vasto lateral, para o bíceps femoral teve diferença entre a perna que está na frente, anterior, e a perna que está atrás, posterior. Reparem que, tanto para a condição inline, coluna preta, quanto para a condição tradicional, coluna cinza, os valores de bíceps femoral na perna que está na frente foram maiores do que os valores que estão na perna de trás. Muito bem. E ainda para glúteo máximo, né? Glúteo máximo, a perna que está na frente, né, anterior, teve valores maiores do que a perna que está atrás. Inclusive que a perna que está atrás, posterior aqui, teve um valor bem pequeno, né? Casa ali de mais ou menos 8% da contração isométrica voluntária máxima, né? E para o glúteo médio também não teve diferença entre a perna da frente e a perna de trás. Muito bem, então, considerando o resultado do estudo, você tem um posicionamento com afastamento à largura do quadril e o afastamento inline, ou seja, um pé perfeitamente atrás do outro, não tem diferença entre essas duas condições na ativação muscular. Bom, e aí eu peguei uma foto aqui de um post que eu fiz, acho que foi nessa segunda-feira, né? Aí peguei um post da Ju aqui, minha aluna. Na foto da direita aqui, ela está com um quadril alinhado perfeitamente, né? Os pés afastados perfeitamente à largura do quadril. E reparem que ela tem um alinhamento perfeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma manual de desenhar aqui. Aí deu. Reparem que ela tem um alinhamento perfeito aqui, ó, entre coxa, perna e pé. Tanto na perna da frente, quanto aqui, obviamente, na perna de trás. Enquanto que, quando ela está com um pé perfeitamente atrás do outro, reparem o seguinte, aqui está a articulação do quadril dela, o joelho está para dentro, assim como o pé também está para dentro, que é óbvio, né? E se aqui está o quadril do outro lado, cadê o joelho dela? Também está para dentro, né? Assim como o pé também está para dentro. Bom, o grande problema, então, nessa condição, é que quando a pessoa se posiciona desse jeito, com um pé atrás do outro, ela não tem uma alteração em nada na ativação muscular, comparado ao posicionamento tradicional, né? E ainda ela se coloca numa posição de valgo, ou seja, gera uma sobrecarga maior para a articulação do quadril, a articulação do joelho, e ainda reparem que a coluna da Ju fica totalmente desalinhada, fica quase que um formato de C aqui, e a pelve também desalinhada. Ou seja, gera uma sobrecarga articular muito alta para várias articulações e não tem um benefício para nenhuma, não gera mais ativação de nenhum músculo, né? Então, ou seja, a gente só aumenta o risco efetivamente.
E respondendo a ideia, a primeira pergunta, né, a pergunta que me fazem sempre nos cursos é: a força na perna da frente ou na perna de trás? Bom, a resposta é: a força no exercício a fundo ela deve ser realizada com as duas pernas, tanto a perna da frente quanto a perna que está atrás. Lembrando que a perna que está à frente tem maior ativação de bíceps femoral e glúteo máximo, enquanto que para glúteo médio e para vasto lateral não tem diferença entre as pernas que estão na frente e a perna que está atrás. Bom, mas se eu quiser fazer somente força para a perna da frente, posso fazer isso? Pode, essa é uma opção. Só que aí está muito mais parecido com o exercício agachamento búlgaro, onde a gente coloca o pé de trás em cima de algum apoio, não faz força com esse pé, e aí sim seria mais parecido com um agachamento unilateral. O afundo, efetivamente, é força com as duas pernas, tá? Isso principalmente porque os músculos que estão atuando são os mesmos, né? Mas os músculos que estão na perna da frente e na perna de trás estão em comprimentos musculares diferentes, né? Dentro daquela curva comprimento e tensão, e aí por isso aí, principalmente, que as respostas são diferentes também. Além de outras variáveis mecânicas, como por exemplo, o braço de resistência em cada condição aí. Tá legal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Um estudo bastante relevante, né? Para a gente pensar quando a gente vai extrapolar algumas coisas para o nosso treinamento aí, bem aplicado esse trabalho. Vou fazer outros trabalhos ainda, outros vídeos sobre o afundo, mas espero que esse aqui é uma pergunta bem recorrente nos meus cursos aí. E eu prometi para a galera que eu ia fazer esse vídeo para responder essa pergunta, tá legal? Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um like aqui e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida sobre o vídeo. E também, se estiver no Instagram TV, deixa aqui um comentário, uma curtida e não esqueça de deixar a sua pergunta caso ela persista, tá bom? Obrigado, galera. Até o próximo. Fique com Deus. Valeu.